Acima de nós se estende um céu estrelado. Ao olhar para ele, de repente bate aquela pergunta: afinal, até onde isso vai? Onde será que fica o fim das estrelas? E o que existe depois desse fim? Quando nossos pensamentos começam a voar cada vez mais alto, acabamos encarando um abismo imenso, tão descomunal que nos faz até perder o equilíbrio só de imaginar. E isso é natural, porque o nosso cérebro simplesmente não está acostumado com esse tipo de escala. Ele não consegue lidar direto com o conceito de infinito. Precisamos de limites. Precisamos de fronteiras. Um quarto, uma mesa, uma cadeira, uma janela. Tudo ao nosso redor tem um tamanho definido. Dá para medir visualmente, com passo ou até com uma trena. De algum jeito, a gente sempre consegue medir. Vivemos em um mundo onde tudo tem um fim. Uma casa termina nas paredes. A rua termina no cruzamento. A cidade termina nos arredores. Até mesmo o horizonte parece marcar uma linha de limite. Todos nós crescemos em um mundo onde é natural pensar que tudo tem um limite, como se fosse parte do ar que respiramos. E talvez seja por isso que sentimos tanta curiosidade em descobrir qual é o maior tamanho possível, o tamanho do universo. Olá, pessoal! Aposto que muitos de vocês já pararam para pensar sobre o tamanho do universo, nem que fosse uma vez só. E logo em seguida, o cérebro trava. Isso acontece porque o universo é o único lugar que a gente não consegue imaginar por completo. Ele é grande demais para ser visualizado e estranho demais para ser compreendido só pela intuição. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Eu sou Deluca. E hoje vamos explorar juntos o que a ciência tem a dizer sobre essa pergunta intrigante. E também vamos ver porque cada uma das possíveis respostas pode ser assustadora à sua própria maneira. Então, hora de começar o nosso vídeo de hoje. O universo infinito. A resposta mais simples e direta é essa: o universo, desde o começo, não tem um fim. A própria ideia de fim simplesmente não se aplica. Para onde quer que se olhe, por mais longe que se vá, o espaço continua além. E é justamente essa ideia, aparentemente simples, que mais abala nossa mente, pois esconde uma armadilha profunda. Aliás, mais que uma armadilha, é um verdadeiro precipício sem fundo. Vamos entender isso um pouco melhor. Se o universo for mesmo infinito, então nenhum ponto nele é especial. Isso significa que a disposição de toda a matéria inevitavelmente vai acabar se repetindo em algum lugar. Em outras palavras, até mesmo essa Terra pode estar sendo repetida por aí. E nós também. Esse conceito de infinito esconde um paradoxo físico conhecido como limite de Beckstein. A essência dessa ideia é que se o espaço for finito, então a quantidade de informação e as formas de organizar as partículas dentro dele também têm que ser limitadas. Portanto, se o universo for infinito, mas as combinações possíveis da matéria forem imensas, porém finitas, então repetições são inevitáveis. Lembra de um exemplo famoso no universo infinito? A ideia de que se um macaco digitar aleatoriamente num teclado por tempo suficiente, ele pode acabar escrevendo Guerra e Paz ou qualquer outra obra? Isso, claro, se ele tiver tempo infinito para isso. Aplicando isso à Terra e a nós mesmos, a cada certa distância haveria uma cópia perfeita de nós, realmente existindo em algum lugar. Nesse ponto, a palavra infinito deixa de soar bonita. Na verdade, ela começa a pesar como um fardo psicológico. Porque num universo assim, o ser humano não é o ápice da criação nem algo especial. É apenas mais uma das infinitas possibilidades que existem. Multiverso. Se a ideia de um universo infinito parece direta demais para você, existe uma hipótese ainda mais complexa e muito mais perturbadora. E se o universo não fosse único? Essa hipótese se baseia no conceito fundamental da mecânica quântica conhecido como superposição, a possibilidade de múltiplos estados existirem ao mesmo tempo. Segundo a interpretação de muitos mundos proposta por Hugh Everett, a incerteza quântica não é apenas um conceito abstrato da matemática. Nessa teoria, todo evento quântico, toda escolha feita por uma partícula, faz a realidade se dividir em diferentes caminhos.
O universo está constantemente se ramificando, criando incontáveis versões alternativas da história. Em alguns desses universos, pode ser que você tenha feito uma escolha diferente, escolhido outro caminho, tentado um jeito diferente e vivido uma vida com um rumo totalmente distinto. Mas o que torna essa hipótese tão perturbadora? Para quem tem uma fé profunda, essa ideia pode causar um grande desconforto. Afinal, ela desmonta a crença de que tudo é obra de Deus e minha vida é única, correta e protegida pelos céus. Além disso, torna impossível falar sobre a própria agência dentro da história de cada versão de si mesmo. Porque a sensação de haver um eu único, centralizado, controlando todas as versões ao mesmo tempo, simplesmente se perde. Ainda assim, essa teoria carrega não só angústia e desafios, mas também uma certa forma de consolo. E por isso mesmo vale a pena refletir sobre ela. Universo bolha. De acordo com a teoria do multiverso, existem infinitos mundos coexistindo em paralelo. Mas existe uma versão ainda mais severa dessa ideia. Nela, muitos universos também existem e continuam surgindo, mas ao mesmo tempo continuam desaparecendo. A teoria do universo bolha propõe que o nosso universo teria nascido de um evento localizado. Algo parecido com uma bolha que surge de repente dentro de um líquido em ebulição. O multiverso, por assim dizer, é como um catálogo bem organizado. Um conjunto de possibilidades que existem em algum lugar. Já o universo bolha descreve um processo caótico em constante transformação. As bolhas nascem, se expandem, às vezes colidem, e inevitavelmente acabam estourando e desaparecendo. E cada bolha tem suas próprias leis da física, determinadas de forma aleatória no momento da sua criação. Nessa teoria, a instabilidade é justamente a característica mais fundamental da existência. Nosso universo também seria apenas uma bolha temporária, surgida dentro dessa imensa fervura cósmica. Na teoria do multiverso, havia a possibilidade de que o mundo pudesse desaparecer. Mas no modelo do universo bolha, o nosso mundo inevitavelmente vai desaparecer, tão naturalmente quanto surgiu. O universo holográfico. A partir daqui, entramos em hipóteses ainda mais ousadas e exóticas. Em vez de tornar um universo maior, essa ideia o torna ainda mais estranho. Estamos falando do princípio holográfico, uma teoria segundo a qual o próprio conceito de tamanho seria apenas uma ilusão. De acordo com essa teoria, aquilo que percebemos como uma realidade tridimensional pode, na verdade, ser apenas uma projeção. Como uma imagem holográfica que parece ter profundidade, mas na verdade é só informação registrada em uma superfície plana. Pode até soar como uma história de ficção científica, não é? Mas essa teoria tem uma base física bastante sólida. Ela surgiu de um problema muito real da física, os buracos negros. Quando os cientistas começaram a investigar para onde vai a informação sugada por um buraco negro, chegaram à conclusão de que essa informação não desaparece, ela fica registrada na superfície do buraco negro. Mas e se isso não valesse apenas para os buracos negros, mas para o universo inteiro? Se essa teoria estiver certa, conceitos como interior, profundidade ou distância deixam de ter um significado fundamental. Isso porque esse mundo tridimensional pode ser, no fim das contas, apenas uma planificação de algo muito mais essencial. É uma ideia que, convenhamos, não é lá muito reconfortante, não. Ninguém gosta de imaginar que talvez seja só uma projeção ou uma sombra. Afinal, sombras são sempre algo incompleto. Uma projeção só reflete certos aspectos da realidade. E, por definição, tudo que é projetado ocupa sempre uma posição secundária. Além disso, nessa teoria, o conceito de tamanho deixa de ser um valor absoluto. O universo pode ser imensuravelmente grande ou incrivelmente pequeno, como uma sombra enorme projetada por um graveto, só porque a fonte de luz está muito próxima do chão. Nossa forma de perceber o universo é apenas um reflexo das limitações do nosso cérebro, que simplesmente não conhece outra maneira de enxergar a realidade. Um universo supergigante. Agora, em contraste com as ideias anteriores, vamos falar de uma teoria extremamente realista, sem hologramas nem projeções. O fato é que o nosso universo é muito mais vasto do que aquilo que conseguimos observar.
A região visível através dos nossos telescópios não representa de forma alguma a borda ou o fim do universo. É apenas o limite da nossa visão, o que chamamos de horizonte cosmológico. O que conseguimos enxergar é só uma pequena parte de todo o universo. É como se estivéssemos espiando o universo por uma fresta bem estreita. Atualmente, estima-se que o raio do universo observável seja de cerca de 46 bilhões de anos-luz. Mas nada impede que existam coisas além desse horizonte. Afinal, o espaço além desses 46 bilhões de anos-luz continua existindo. A única razão de não enxergarmos é porque a luz de lá ainda não chegou até nós. E talvez nunca chegue. Isso é consequência da expansão extremamente rápida que aconteceu no início do universo. Logo após o Big Bang, o próprio espaço se expandiu a uma velocidade tão absurda que a distância entre os pontos aumentava mais rápido do que a luz poderia percorrer. Existe a possibilidade de que partes do universo ainda estejam se expandindo nessa mesma velocidade, ou até mais rápido até hoje. Isso porque a chamada lei de Hubble, que relaciona a velocidade de afastamento à distância, não impõe nenhum limite superior. Em outras palavras, galáxias que estejam suficientemente distante de nós podem estar se afastando mais rápido do que a luz delas conseguem chegar até aqui. E por isso mesmo, jamais poderemos vê-las. Mesmo que a humanidade consiga sobreviver por milhões de anos. Mesmo que um dia sejamos capazes de voar quase à velocidade da luz. Mesmo nas estimativas mais modestas, acredita-se que o tamanho total do universo seja centenas de vezes maior que o universo observável. Mas se os cálculos de certos modelos da teoria da inflação estiverem corretos, essa diferença é ainda mais esmagadora. Se o universo observável fosse do tamanho de uma laranja, o universo inteiro seria do tamanho da Terra, ou talvez até maior. E ainda assim, jamais poderemos conhecer essa verdade. Do mesmo modo, também nunca saberemos que tipos de estruturas ou mundos estranhos e inacreditáveis podem existir nessas regiões do universo às quais jamais teremos acesso. Não é uma ideia um tanto triste? No fim das contas, talvez todas essas teorias falem menos sobre como o universo é estranho e mais sobre os limites do nosso próprio pensamento. Nós queremos que a realidade tenha um tamanho compreensível, porque isso facilita a nossa compreensão, nos ajuda a lidar com ela. Mas o universo não tem nenhuma obrigação nem compromisso de se adaptar à forma como nós o percebemos. E o simples fato de que nós, seres minúsculos vivendo sobre poeira flutuando na luz, conseguimos calcular essas escalas e levantar esse tipo de pergunta, isso por si só já é algo extraordinário. Talvez nunca vejamos o universo por completo, mas é justamente essa tentativa de compreendê-lo que nos torna algo maior do que um simples amontoado de partículas. Ou talvez seja só nisso que a gente quer acreditar. E aí, e você? O que você acha? E se você achou o vídeo de hoje interessante, não esqueça de deixar um like e compartilhar. Muito obrigado por assistir até aqui. E nos vemos na próxima aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá!